na minha tradução em TLH. Um abraço aqui para o meu irmão Erasmo, que está aí na live nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, viu? Marcos 1:29, na minha tradução em TLH, diz o seguinte: logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou a levantar, e a febre saiu da mulher, e ela começou a cuidar deles. Amém? Quem tem o privilégio de conhecer um médico? Quem é amigo de um médico aqui? Quase ninguém, né? Eu tenho alguns clientes que são médicos, mas não são meus amigos íntimos. Mas Pedro e André, que eram irmãos, eles tinham um amigo, um líder, que eram médicos, o médico dos médicos. Pedro, André, João e Tiago estavam ali diante do médico dos médicos, diante da pessoa que é capaz, diga-se de passagem, a única pessoa capaz de curar qualquer doença. Jesus não é um médico especialista só em uma área, ele é um especialista em todas as áreas. E Jesus estava no templo no sábado, e lá chegou um homem com espírito imundo. Jesus expulsou o espírito imundo e logo depois foi em direção à casa de Simão. E quando Jesus chega na casa de Simão, Jesus encontra uma parente de Simão, porque a sogra de Simão estava acamada. A sogra de Simão estava doente, estava ali com febre alta, estava ali sofrendo. E, diga-se de passagem, a Bíblia diz que disseram a Jesus que ela estava doente. Pedro não contou a Jesus, André não contou a Jesus, e a Bíblia diz que a casa era de Pedro e de André. O dono da casa não disse a Jesus: olha, Senhor, a minha sogra está doente e não pode servir. A minha sogra está doente e não pode ajudar a fazer as coisas para poder colocar uma mesa para o Senhor. O Senhor vai para lá, mas eu não sei como é que eu vou receber o Senhor, porque a pessoa que cuida da casa está impossibilitada de servir. Estava ali a dona da casa, a pessoa que cuidava da casa, a pessoa que fazia a labuta da casa. Ou seja, aquela mulher era responsável pela organização daquela casa e estava acamada. E Pedro estava lá, mas André, em uma missão, ajudando Jesus a fazer a obra, porque Pedro era obreiro de Jesus, servo de Jesus, discípulo de Jesus, amigo de Jesus, e caminhava com Jesus. E ele sabia do que Jesus fazia, sabia que Jesus curava, sabia que Jesus libertava, tinha conhecimento de causa, sabia o poder que Jesus tinha. Mas no entanto, a sua parente estava em casa doente. No entanto, a sua parente estava em casa impossibilitada de servir. No entanto, a sua parente estava em casa impossibilitada de fazer a obra de Deus. Estava em casa impossibilitada de organizar a casa. Estava em casa impossibilitada de fazer os afazeres que era de sua obrigação. E Pedro estava fazendo a parte dele. Mas Pedro neste momento não lembrou. André não lembrou. Só, simplesmente, a Bíblia diz que Jesus saiu da sinagoga e foi em direção à casa dele. E quando chega lá, Jesus não acha a casa organizada. Quando chega lá, Jesus não acha a casa toda certinha. Acha a casa com alguém acamada e, diga-se de passagem, creio eu, que estava bagunçada. Porque a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima dela, Jesus se aproximou porque estava onde? Longe. Jesus se aproxima dela, chega perto dela, pega pela mão e a febre passa. E essa mulher agora levanta e vai servir, vai fazer as coisas. Por quê? Quando a gente chega em casa que está bagunçado, a gente levanta e vai fazer o quê? As coisas, organizar a casa.
A mulher estava lá. E Jesus chega naquele lar. E sabe o que a gente entende nisso aí? Nós somos o que de Jesus hoje? Nós estamos fazendo o que aqui? Nós somos servos. Nós caminhamos com Jesus. Nós servimos a Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, como Pedro foi. Pedro era discípulo de Jesus, conhecia Jesus, viu milagres através de Jesus. Jesus acabara de expulsar um demônio e Pedro presenciou isso. Mas quando Jesus vai para a casa de Pedro, não foi Pedro que falou que a sogra dele estava doente. Alguém falou, alguém deu a notícia, alguém anunciou: Senhor, a sogra de Pedro está doente, está acamada. Ou seja, contou para Jesus que havia alguém precisando também de ajuda. Pedro era obreiro. Creio eu que Pedro ajudava Jesus a expulsar demônio. Creio eu que Pedro ajudava Jesus a orar pelas pessoas. Creio eu que Pedro ajudava Jesus a ajudar as pessoas. Mas a casa de Pedro estava bagunçada. A casa de Pedro estava uma bagunça. A casa de Pedro tinha a pessoa que precisava fazer as coisas impossibilitada. E quantos de nós estamos assim? Quantos de nós servimos? Quantos de nós andamos com Jesus? Quantos de nós estamos na obra de Deus? Quantos de nós estamos fazendo a obra de Deus? Quantos de nós estamos vendo os milagres de Jesus acontecer? Ele curar pessoas, libertar pessoas. Mas no entanto, tem alguém na nossa casa que está sofrendo. Alguém na nossa casa que está doente. Alguém na nossa casa que está lá, acamado, precisando de ajuda. E nós não sabemos que a primeira casa, a primeira igreja que nós pastoreamos, que nós servimos, é a nossa casa. Não adianta a gente caminhar com Jesus, conhecer os médicos dos médicos, conhecer o Senhor dos senhores, ter conhecimento do doutor que está ao nosso lado, curar pessoas, se a nossa casa está bagunçada, se a nossa casa tem pessoa doente, se a nossa casa tem pessoa sofrendo, se a nossa casa tem pessoa impossibilitada de servir. E tem pessoas com a família impossibilitada de servir. Tem pessoas em casa sofrendo. E a gente está caminhando com Jesus, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E em casa tem gente sofrendo. E sabe o que é que mais me chama a atenção? É que Pedro não falou da sogra. É que Pedro não mencionou a sogra. É que Pedro não chamou a atenção de Jesus para isso. Foi as pessoas da casa que chamaram. Foi as pessoas que estavam lá. A Bíblia diz assim, olha, bem claro. Diz assim: a sogra de Simão estava acamada, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Contaram. Jesus soube que tinha uma pessoa sofrendo na casa de Pedro, não por boca do dono da casa, mas por boca dos outros. Sabe quantas pessoas servem a Jesus, andam com Jesus, faz a obra de Jesus, mas quem ora pela família dela é os de fora? Mas quem diz a Jesus que a pessoa está sofrendo é os de fora? É o obreiro da igreja, que ora pelo amigo, porque vê lá, é a vizinha, e não o da casa, o servo. E não o servo. A Bíblia diz assim: aquele que não cuida dos seus, ou não ora pelos seus, é pior que o descrente ter negado a fé. Aquele que não anuncia Jesus para a família, é pior que o descrente ter negado a fé. Aquele que leva, chama até Jesus para ir em casa, mas tem vergonha de mostrar a bagunça que está em casa, tem negado a fé. Tem muita gente escondendo a bagunça. Eu acho que Pedro ficou com vergonha da sogra e não mostrou. Alguém teve que dizer: Pedro, tua sogra está doente, fala com Jesus aí. E ele calou a boca. E Jesus estava lá e alguém falou: Senhor, a sogra está doente, a sogra dele. A casa tá, não leva mal a bagunça não. Ela que arruma tudo, ela que faz tudo, mas a casa está bagunçada. Tem gente na sua casa, na minha casa, que Deus precisa dela para fazer a obra. Deus quer usar ela para servir, mas a gente não anuncia, a gente não mostra, a gente não apresenta a Jesus. A gente precisa apresentar a pessoa que está doente em nossa casa. E sabe como é que a gente apresenta? Orando por ela, dobrando o joelho e dizendo: Senhor, está doente, está mal, está endemoniado, está perturbado, está lá, ó. É uma serva, é um servo. Olha, tem um coração tão bom, Senhor, mas está tão perturbada que não consegue fazer a obra. Eu tenho certeza, Senhor, se o Senhor curar ela, ela vai te servir. Se o Senhor transformar ela, ela vai te servir. Se
o Senhor mudar o marido vai ser servo do Senhor. Se o Senhor mudar o filho vai ser servo. Se o Senhor mudar a esposa vai ser serva. Mas para isso eu preciso que o Senhor cure ela, pegue pela mão, se aproxime dela, para que ela possa te servir. Porque a Bíblia diz que quando Jesus pegou na mão dela, que ela levantou, que a febre passou, ela foi servir a Jesus. Quando o nosso parente é curado, quando o nosso parente é transformado, ele vira servo do Senhor. Ele vira servo. Toda vez que a gente anuncia Jesus, Pedro tinha levado Jesus para a casa dele, mas não anunciou os parentes. Talvez nós estamos levando Jesus para a nossa casa sempre, mas nós estamos escondendo o parente doente, o parente sofrendo, o parente padecendo. Nós não falamos: Senhor, olha aqui, está doente, está na cama, se aproxima dela. Nós precisamos apresentar Jesus à nossa família. Nós precisamos falar para Jesus os problemas que estão passando. Nós precisamos ajeitar a nossa casa, arrumar a nossa casa, para que quando Jesus entrar lá, ele seja servido. Imagine um lar onde Jesus entra e todo mundo louva a Deus. Todos eles. Imagine um lar onde todo mundo é servo. Quando chega no domingo, todo mundo pega as coisas, a sua Bíblia, e vai a família toda para adorar o Senhor. Imagine um lar que quando um ora, todo mundo para orar. Que quando pega um violão para louvar, todo mundo encosta para louvar. Imagine um lar que quando senta para comer, todo mundo dobra a cabeça e diz assim: Senhor, nós te agradecemos pelo pão de cada dia. Um lar unido. Jesus disse que uma casa dividida não pode ficar de pé. E nós entendemos que uma casa dividida, nossa, não vai ficar de pé por muito tempo. Nossa casa às vezes vai desabar, porque não apresentamos nosso parente a Jesus. Não apresentamos a Ele. Brigamos, falando, reclamando, se estressamos, mas não dizemos assim: Senhor, está ali, ó, perturbado, não dorme de noite, tem depressão, está cheio de problema, não pode servir o Senhor, está impossibilitado, está de cama, está na UTI do inferno. Se morrer hoje vai para o inferno, eu vou perder meu parente. Irmãos, o Espírito Santo tem me incomodado muito pela minha família. Tem dia que eu vou dormir e eu fico imaginando receber um telefonema. Tem dia que eu vou dormir e eu fico imaginando alguém dizer assim: olha, aconteceu isso. Quando eu olho para minha família, quando eu digo família, são tia, primos, irmão, irmã, eu fico pensando: eu estou na presença, eu estou caminhando com Jesus, mas meu parente não. Está lá, impossibilitado de servir, impossibilitado de adorar, impossibilitado de oferecer a Jesus o que tem de melhor. Sabe por quê? Porque Deus está esperando alguém falar para ele. Você acha que Jesus não sabia que a sogra de Pedro estava doente? Você acha que Jesus foi para lá à toa? Jesus já sabia o que ia fazer, mas ele esperou alguém dizer: olha, a sogra dele está acamada. Mas quem falou foi o de fora, não foi o próprio dono da casa. Mas Jesus está esperando o próprio dono da casa falar. Está esperando. Versículo 31. Ele chegou perto dela, segurou pela mão e ajudou-a a se levantar. Jesus disse assim: levanta, ou ajudou ela? Ajudou. Jesus quer ajudar o nosso parente a se levantar da queda. Talvez a gente tenha um parente que servia antes e hoje está caído. Jesus quer pegar na mão, levantar essa pessoa e ela chegar a dizer assim: Senhor, peraí que eu vou te servir. Já pensou? A gente poder dizer o que disse Josué em Josué capítulo 24, verso 15: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué pode dizer, sabe por quê? Josué apresentou a família dele toda a Deus. Josué consagrou a família dele a Deus. Josué consagrou a sua casa a Deus. Ele disse: olha, vocês escolhem a quem você vai servir. Vocês vão servir a quem? Aos deuses dos amorreus, aos dos egípcios, aos cananeus? A quem vocês vão servir? Porque eu não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o que Jesus queria ouvir. É o que Jesus quer ouvir de mim e de você. Senhor, está doente, está perturbado, está demoniado,
Quando eu chego em casa está o inferno. Nada está feito, está tudo errado. Por quê? Porque essa pessoa é até boa, mas, Senhor, está doente. Nós precisamos contar para Jesus que nosso parente está doente. Quando você dobra o joelho, quando eu dobro o joelho, será que a gente lembra dos familiares da gente? Ou a gente esquece igual a Pedro? Será que a gente lembra que tem alguém em casa sofrendo? Quando a gente está aqui adorando? Quando a gente está aqui dando glória a Deus, será que a gente lembra? Eu queria que todos estivessem aqui hoje para ouvir isso aqui. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não está dando importância não, irmão. Tem muita gente. Eu vou abrir um parêntese aqui para falar. Você sabe quantas pessoas estão perdendo seus familiares na Ucrânia? Sabe quantos têm que abandonar a casa e estão se perdendo da família? Que vão para levar anos sem ver. Quando teve na Alemanha o muro de Berlim, separou famílias. Pessoas levaram anos sem ver o parente. Sabe quantas pessoas anseiam para dar um abraço no parente? Sabe quantas pessoas choram porque perderam o filho, perderam a mãe nessa guerra? Sabe quantas pessoas? E nós temos o privilégio de ter, mesmo perturbado, mesmo doente, dentro da casa da gente, e a gente não dá importância. A gente entende junto da gente, a gente só joga praga. A gente entende junto da gente, a gente só fala mal. A gente só critica. E a gente não diz assim: Deus, vai lá, Deus resolve, Deus cura ele. Nós não entrega na mão de Deus. A gente só quer falar, criticar, não presta, é ruim, é assim, é assado. Tem dia que chega a me dar agonia quando eu vejo as pessoas dizer: pastor, fulano é assim, fulano não presta, fulano isso, fulano é aquilo, eu não aguento mais. Eu digo: ora, gente, vai orar, gente, vai orar, gente, vai orar. Fala, apresenta a tua família. Não, mas por quê? Mas por quê? Porque consegue ver tudo, menos a solução do problema. Jesus é a solução do problema. Pedro tinha um amigo que era médico e não mostrou a pessoa que estava doente. Nós temos um amigo que é médico dos médicos. E a gente tem que contar. Porque se eu tivesse um amigo médico hoje, eu tivesse alguém doente em casa, eu ia fazer uma consulta grátis. Ô doutor, faça favor, eu estou com um menino lá em casa que está assim. O que o senhor acha que é? Eu mesmo tenho uma que eu me chateio, porque eu tenho uma profissão que eu faço manutenção de equipamento. Aonde o povo me vê, tem uma que me dá agonia. O povo procura para fazer uma consulta grátis. O povo aproveita a casquinha. E por que a gente tem um Deus tão poderoso e a gente tem acesso a Ele e a gente não conta? Precisa contar para Jesus que tem alguém doente em sua casa. A gente precisa. Guarda isso no teu coração. Não fala mal do teu parente não, ora por ele. Não esconde teu parente de Jesus não, apresenta. Mostra. Chama Jesus, bora lá em casa, Senhor. Bora lá em casa. Entra lá que eu vou lhe mostrar alguém que está sofrendo. Nas orações tem que ser assim. Porque a sogra de Pedro, ela ficou curada. Se Jesus curou a sogra de Pedro, vai curar a minha e a sua. Vai curar. Vai trazer de volta, vai transformar, vai mudar. Vai fazer o coração, olha, de duro virar mole. Vai quebrantar, porque a sogra de Pedro virou serva do Senhor. E diga-se de passagem, foi uma das primeiras mulheres que serviu a Jesus. No começo do ministério de Jesus. Jesus tinha começado o seu ministério. Uma das primeiras mulheres que serviu. Depois veio Madalena, veio as outras. Mas a primeira mulher que botou, olha, as coisas na mesa, que arrumou as coisas para Jesus, foi essa sogra de Pedro, que não diz o nome quem é. Talvez na sua casa tem pessoas que Deus chamou para servir, mas falta você apresentar. Lembra de Davi, para resumir? Samuel chega na casa de Jessé. Jessé apresentou todo mundo, menos Davi. E Deus queria Davi. Jessé apresentou esse. Aí Deus falou: Samuel, não é esse não. Pergunta aí. Eu não olho como você olha. Eu não vejo como você vê. Você olha para a aparência, eu olho para dentro. E aí, tem mais alguém? Ah, tem. Tá lá, tomando conta das ovelhas, é o caçulinha. É o abandonado, o desprezado, que ninguém liga. Tá lá. Mas Deus queria aquele. Talvez tem gente na sua casa que é desprezado, que ninguém olha, que ninguém nunca deu atenção, que ninguém nunca ligou. Mas Deus escolheu desde o ventre da mãe. E está esperando só você apresentar, dizer aqui, ó,
Vem cá. Aí Jesus vai fazer, sabe o quê? O que Deus fez com Samuel para fazer com Davi. Derramar unção sobre ele. A sogra de Pedro virou serva, Davi virou servo. Os esquecidos. Os esquecidos. Tem outra pessoa. Davi era amigo de quem? De Jonatas. E fizeram uma aliança. De um cuidar da família do outro. Quando Davi toma posse do reino, que morre Saul, morre Jonatas, Davi grita: tem alguém da casa de Saul? Davi lembrou de quem? Que tinha alguém. Se tinha alguém. E aí diz: tem o aleijado, tem o desprezado, está lá em Lodebar, está lá o aleijado, Mefibosete, o menino que na fuga, ficou aleijado. Cavalo, um acidente. Pequenininho. Morava na casa de um homem, na casa de uma mulher. A mulher criou ele, empregada de Jonatas, a serva. Cresceu lá. E sabe para onde é que Davi trouxe ele? Para sentar na mesa com ele, com o rei. Mas alguém precisa dizer que tem alguém esquecido, que tem alguém jogado, que tem alguém doente. Para isso alguém precisa apresentar alguém a Jesus. Apresente sua família a Jesus. Apresente o que está doente em sua casa, e Deus vai curar ele, e Deus vai exaltar ele. Amém? Quem está entendendo Jesus? Você precisa fazer o que agora? Apresentar quem? Aquele que está esquecido, aquele que está largado, aquele que está jogado, aquele que está doente, porque ele é servo. Porque ele é servo. Vamos embora para casa? Embora? A gente clamou pela família, a gente louvou, e agora você vai guardar essa palavra no coração e vai, a partir de hoje, orar, apresentar a sua família todos os dias. Deus está ali, Quando chegar bêbado, Deus está ali. Quando chegar perturbado, Deus está ali, É teu servo, é tua serva. É isso que tem que falar. Não é para dizer que é capeta, não é para xingar, não. É para dizer que é servo, que é serva. Profetiza, é servo. Vai servir, vai cantar na igreja, vai ser obreiro, vai ser pastor. Profetiza. Profetiza. E ele vai levantar da cama, da doença, da febre, e vai servir a Jesus. Como a sogra de Pedro. Mefibosete sentou na mesa, Davi foi ungido, e a sogra de Pedro foi lá fazer a obra. Amém? Bora ficar de pé para a gente ir para casa. Pode falar, minha irmã. Pode, minha irmã. Vem aqui na frente. Vem aqui para frente. Eu estou com um vizinho e ele é meu primo. Aí ele ligou para mim hoje, me pedindo para eu ir na igreja onde eu estava pretendendo, para o pastor orar por ele e a esposa. Minha esposa está enferma e ela está possuída por um espírito mau. Amém. Vem aqui para frente. A vida dela, né? Vem cá. Então ele chama José Luiz e a esposa. Sobe aqui. Sobe aqui. O Espírito Santo quer falar com alguém hoje aqui. Tá vendo? Como é o nome dela? Ele é José Luiz. E ela é Marinil. Marinil. José Luiz e Marinil, esse casal. Amém? Eu queria que vocês me ajudassem nessa oração. Amém, gente? Amém? Eu vou usar a irmã aqui como referência. Vocês estendem a mão para a vida dela, que através dela Deus vai abençoar essa família. José Luiz e Marinil. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos por todas as pessoas. Essa palavra de hoje conta o seguinte: o Senhor mesmo inspirou, e o Senhor sabe por quê. Apresente alguém que está doente ao Senhor, e o Senhor curará. A tua serva trouxe aqui, Senhor, José Luiz e Marinil. Meu Pai, que a esposa tomou uma decisão, está sofrendo. O Senhor, meu Pai, antes de chegar na casa de Pedro, tinha expulsado um demônio que chegou ao templo num sábado. E o Senhor, meu Deus, curou aquele homem. Deus, o mal não gosta de perder.
mas o Senhor já comprou essa pessoa. O Senhor já comprou a preço de sangue. Então, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, juntamente com a tua igreja, unimos a nossa fé. Pedimos por esse casal, meu Pai, que está lutando, meu Pai, para te servir. Cura ela, meu Pai, para que ela vá te servir. Meu Pai, liberta ela, meu Deus. Ó Deus, eu coloco a mão sobre a tua serva, representando esse casal, porque foi a mensageira que o Senhor escolheu para trazer, meu Pai, essa palavra. Espírito Santo, em nome de Jesus, visita onde quer que esteja, ó Deus, e liberta ela, liberta deste mal. Quebra, meu Pai, a aliança, quebra, meu Pai, esse pacto feito com o mal, que ele seja expulso, que ele seja dissipado, que ele seja mandado para as profundezas do inferno, em nome do Senhor Jesus. Na autoridade que a mim foi concedida, eu profetizo, meu Pai, a libertação desse casal, em nome do Senhor Jesus. E desde já, meu Pai, eu abençoo o teu povo, e que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto, e que o Senhor tenha bondade de ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor vá diante de ti, e que Ele levante o teu rosto e te dê a paz. Que a paz que você recebe, a paz que você tem no seu coração, dada por Jesus, ela não seja só sua, mas seja transmitida a todas as pessoas que de você se aproximar. Que a irmã, quando conversar com esse homem, ó meu Pai, com José Luiz, meu Pai, que ela transmita a paz para ele, e ele possa transmitir a esposa dele. Em nome do Senhor Jesus, eu despeço, meu Pai, para casa em paz, na certeza que o Senhor já abençoou a vida desse casal e a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Para Jesus, dê um abraço na pessoa que você... Louvado seja o nome de Jesus. Você que está em casa aí, participe do culto com a gente se você mora perto. Se você não mora perto, mora em outro bairro, você procura uma igreja mais próxima da sua casa, procura o pastor e faz uma aliança. Amém? Vai lá, vai buscar o Senhor enquanto você pode achar. Que Deus te abençoe. A nossa igreja fica aqui no Homero Figueiredo, quadra Q, número 20, bairro Gabriela, Igreja de Cristo, lugar de adoração. E você que está aí pelo Instagram também, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até quinta.